Tem uma pergunta polêmica aqui que me fizeram, então assista até o final do vídeo pra você ver essa pergunta. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo neste canal lindo de bonito. Hoje vou estar respondendo algumas perguntinhas que me fizeram lá no Instagram. Eu abri uma caixinha de sugestão pra vocês estarem fazendo perguntas de interesse, né? Curiosidade. Cá estou eu. Bom, eu estou neste cenário confortável da minha humilde residência, com cobertor da minha filha, bem quentinha para estar conseguindo responder essas perguntas com melhor qualidade para vocês. Mas eu vou estar trazendo um homem lindo e maravilhoso na minha vida para estar me ajudando a responder essas perguntas para vocês. Se cobra, amor, tá frio? Vamos dar início ao vídeo. Vou fazer as perguntas, eu coloquei numa folhinha porque para o meu filho deixar eu gravar, eu precisei deixar o celular com ele pra eu conseguir gravar pra responder pra vocês, porque senão aí a gente ia ter que ficar interrompendo toda hora o vídeo. Mas vamos lá. Você vai ter que ser sincero, tá? Tá bom. Nas respostas. Eu sou sincero. Você tem certeza? Absoluto. Bom, a primeira pergunta foi: você acha que no começo foi difícil? Não. Como é a relação do seu namorado com as crianças? Bom, a relação do meu namorado com as crianças, no início ele ficou um pouco fechado, vou ser sincera, tá? Eu sou tímido. Ele é muito tímido, vocês perceberam que ele nem fala direito. Tá aqui, ó, tremendo pra falar. Ele ficou um pouco fechado no início, não tinha muito diálogo com a Júlia. A Júlia já é uma criança muito fechada por si só. Pra ela confiar é muito difícil mesmo. Para de bater, mozito. Pra ela confiar é muito difícil. Então, ele foi no início uma pessoa muito fechada, mas aos pouquinhos, se acostumando com as crianças, se envolvendo um pouco mais, né, com essa rotina louca que a gente tem aqui em casa, ele acabou acostumando e hoje em dia eles se dão super bem. Muito bem, os três, né? A Júlia, por incrível que pareça, como eu falei, ela é uma criança que ela não se envolve muito com as pessoas, ela não dá credibilidade pra ninguém, ela não dá confiança pra ninguém. Então, por incrível que pareça, estou gaguejando. Porque você... de mim. Não, que você tá olhando assim, ó, com cara de... Não tô prestando atenção, ué. Por incrível que pareça, a Júlia, ela conseguiu ter um convívio muito melhor do que eu imaginava com o Christian. Tudo que a gente faz, ela envolve o Christian, tudo que acontece, ela envolve o Christian. Eu acho muito interessante isso, né? Acredito que seja até pra dar força, pra dar andamento e seguimento ao relacionamento. Sua opinião, amor? Eu falei só da Júlia, né? E o Pablo? Esqueceu. Porque o Pablo é maloqueiro, entendeu? Então o Pablo se dá bem com todo mundo. O Pablo, ele é muito folgado, porque ele gosta de me defender, o Christian sabe. Mas o Pablo no início foi um pouco difícil, porque ele ficou com ciúmes. Os primeiros dias, né? Acho que no primeiro mês ele ficou com ciúmes. Depois ele começou a se acostumar com o Christian, envolve o Christian em toda a brincadeira que ele tá brincando. E é isso. Super... se acostumou. Parceiro do Free Fire. Parceiro do jogo, que eu vou tirar esse jogo dos dois. Não vai não. Sua opinião? Falei tudo, né? Você falou tudo. 3. Deixa eu pôr pra cá. Deixa eu ficar pra cá. Mas não me aperta. Mas eu gosto de apertar. Como é para você, Pam, namorar um cara mais novo? E quero saber a opinião do seu namorado ao se relacionar com uma mulher mais velha. São 3 perguntas em uma, tá? A diferença de idade atrapalha? Bom, vamos primeira pergunta. Como é pra mim me relacionar com um cara mais novo? Bom, no início eu fiquei com muito medo. Que eu não contei a idade de verdade. Ele não me falou a idade. Mentira, de verdade. Tô zoando com essa cara. Falou a verdade. No início eu fiquei com um pouco de receio pela minha vivência, por tudo que eu passei na minha vida. Enfim, por muitas coisas, né, que eu acabei passando e eu fiquei com mais cautela, né? A gente acaba tendo mais cautela em cada ação. E eu fiquei com receio não só por isso, mas pelos meus filhos também. Você tá arrumando do meu bigode. Mas não só por isso, mas pelos meus filhos também. Porque, principalmente quando a gente é mãe, a gente tem que ter uma concepção do passo que a gente vai dar, né? Uma noção de quem a gente coloca na nossa vida. Ai, amor, você tá me atrapalhando aqui. Deixa eu virar intelectual. Ah, tá. A gente tem que ter uma noção de quem a gente coloca dentro, né, no nosso convívio, na nossa vida, quem vai participar da vida também dos nossos filhos. Então, assim, eu pesava muitas coisas, eu fiquei
com medo no começo, né? De como ele ia se comportar também com os meus filhos, de como os meus filhos iriam aceitar toda essa situação. Então, assim, deu um pouco de medo, mas depois, aos poucos, né, a gente foi desvendando. Eu entendi que ele ele não tem culpa dos erros do passado, né, e eu fui aos poucos... Que foi, amor? Você tá me atrapalhando! Poxa, eu tô escutando, eu tô dando atenção. E eu fui aos poucos deixando, né, me permitindo, porque ainda sou um pouco ogra, né? Mas ele sabe o porquê. Bate. Mentira! Ai, que feio mentir. E eu fui aos poucos me permitindo e entendendo que ele não tem culpa do passado. Apesar de a gente tem que agir com cautela, sim, mas ele é uma pessoa maravilhosa e supre todos os meus desejos, as minhas vontades e cancela todos os meus medos. Tá, agora é pra você. Como que é namorar com uma mulher mais velha? Bom, de namorar assim, Já, não foi a primeira vez. Não, é sério, eu tô contando. Ele tá com vergonha. Namorar assim não foi a primeira vez. Porém, uma mulher mais velha que seja realmente uma mulher... Porque você namorou com uma mulher que não era mulher? Sim, tipo, que só tinha idade, entendeu? Ah, não tinha maturidade. É, foi o que eu disse. Ah, tá, vai. Foi a primeira vez, então me deu um pouquinho de medo, eu fiquei intimidado no começo. Sempre eu falo, até hoje eu tô. Meu Deus. Porque é difícil, pessoal. Por que é difícil? Namorar uma mulher super inteligente, maravilhosa desse jeito. Mentira! É assim. Bom, terminou? Tudo bem. Ainda fiz uma declaração aqui. Que eu amei. A diferença de idade já atrapalha? Eu sempre disse pro Christian, sempre disse pra todos os meus amigos, sempre disse pra quem me conhece que idade é só número. Apesar da gente a gente tem que colocar na balança muitas coisas, a gente tem que ver, né, com quem que a gente se envolve, independente de idade. Mas idade é só número, pra mim não atrapalha em nada. Não. E sabíamos que ia ter preconceito, né? É? Eu sempre falei pra você, medo de preconceito. Porque eu já sofri muito preconceito na minha vida, em tudo. Por ser mãe nova, por ser mãe solteira, por morar sozinha. Enfim, um monte de preconceito. Por namorar cara mais novo. Eu tô apontando pra você, ué. Enfim, então eu aprendi a lidar com o preconceito e entender que o preconceito também me leva pra frente. Que a negatividade das pessoas vai me ajudar a amadurecer mais e mais, né? Então, hoje em dia eu consigo lidar muito mais com preconceito. Próximo, que eu acho que a gente já falou demais. Eu falei demais, né? Mas deixa eu falar. Eu posso falar? Pode. Lindo, maravilhoso. O seu namorado teve... Olha, tava falando de preconceito agora. O seu namorado teve preconceito por você ter 2 filhos? Vai, destila o veneno. Agora eu quero saber de tudo, ó. O meu namorado, ao meu ver, eu achava que ele tinha preconceito. Eu achava, mas ele não tinha, calma, não precisa olhar desse jeito. Por quê? Por eu já ter sofrido preconceito por ter filhos, eu fiquei nessa defesa, né? Eu fiquei meio que me autodefendendo. Então, automaticamente, eu sempre falava pra ele, com algum gesto estranho que eu via, atitudes, né, do senhorzinho aqui, eu ficava com receio e eu sempre falava pra ele, porque você não gosta. É porque... Qualquer uma atitude. É. Se eu olhasse pro lado, assim, olhasse pra parede, fizesse assim, ela já tá achando que... Mas não é, porque eu tava me defendendo. Eu tenho que ter esse papel de mãe protetora, tenho que proteger os meus filhos, tenho que saber quem eu coloco na minha vida, porque automaticamente vai viver com os meus filhos também. Porque eu não namoro por namorar, e ele sabe disso. Estamos juntos porque ele tem o mesmo objetivo também, né, de não namorar só por namorar, somos religiosos e tudo mais, então a gente sabe o que é certo, né? A gente sabe que o certo é o certo, certo é o certo. Então, eu fiquei meio que me preocupando demais, porque o Christian, ele tá aos poucos, né? Eu sei que tem muita coisa ainda pra gente desvendar, muita coisa pra gente aprender, pra gente viver, né? Vivenciar, mas ele tá literalmente me deixando de boca aberta com todas as atitudes dele. Não sei quem é. Quem é? Meu irmão. O Victor. Tá. O medo aqui já. Não. E você? Agora eu quero saber a minha opinião. A minha opinião foi essa. Agora eu quero saber a realidade.
Se eu tive preconceito? Por eu ter 2 filhos. Não. Não? Não. Fala assim, nossa, caramba. Eu vou ficar com ela 2 filhos, será? Não, não tive, não. Pensando demais, hein? Não, Brasil. não. Eu tô puxando a memória no começo da relação, o que eu acho, o que tava passando na minha cabeça naquela época. Naquela época, 50 anos atrás. Mas... Não tive preconceito. Eu tenho que me controlar pra falar as coisas. Porque eu acredito que seja assim, seja totalmente diferente, né? Ele se relacionar com uma mulher mais velha, eu nem falo mais velha, porque isso não leva, né, em conta. E 4 anos também... O que eu vou falar agora. Mas ele se relacionar com uma mulher que tem 2 filhos, eu acredito que seja um pouco diferente, porque ele já se relacionou com mulheres, mas que não tinha filhos. Então, querendo ou não, é diferente, porque eu não posso sair a hora que eu quero, eu não posso dormir a hora que eu quero, eu não posso comer da forma que eu quero, com mais tranquilidade. Eu não posso fazer... Tem coisas que não dá pra me fazer com ele. Acompanhar ele, e ele vai ter que andar conforme, né, a minha caminhada. Dançar conforme a música. Dançar conforme a minha música. Então, assim, é verdade. Por que você me olhou assim de ladinho? Não tá entendendo. A câmera tá gravando, querida. Eu vou ver depois o vídeo. Então ele tem que andar conforme... Eu apago as provas. Ele tem que andar conforme a minha música, porque desde então ele já sabia que eu tinha filhos, já sabia que a minha caminhada era essa, né? Que tem coisas que eu não posso deixar pra trás pelos meus filhos, tem coisas que eu tenho que me privar, né? Porque não tem como eu fazer, igual sair sem os meus filhos, só quando os meus filhos não estão comigo. Que bom. Tem tudo isso, né? Tô falando com você, né, besta? Tá. Bom. Eu também não gosto de sair muito, então. É verdade. Qual foi o seu medo como mãe em se relacionar novamente? Acho que eu já respondi no início, né? Qual foi? Acho que eu já respondi no início, mas vou... Reforçar. Reviver, né? Que eu respondi. Reforçar. Bom, meu medo como mãe, de princípio, né, foi por tudo que eu já vivenciei. Vou fazer um vídeo sobre isso, contando melhor, explicando melhor tudo que eu passei na minha vida, que foram muitas coisas, inclusive eu acho que dá um livro, mas tudo que eu... deveria fazer. Ele fica me enchendo o saco pra fazer o livro, mas tudo que eu passei na minha vida me fortificou pra saber realmente quem eu coloco no meu convívio. Como eu falei, tenho 2 filhos, eu preciso entender quem tá do meu lado pra saber se essa pessoa realmente vai querer dar continuidade ao processo que eu tô, porque o processo que eu estou atualmente é mãe, né? Cuido dos meus filhos, enfim, tudo isso. Então eu tive medo de não ser a pessoa certa pra mim, de não ser a pessoa certa que respeitasse os meus filhos, de não entendesse muitas vezes que não desse pra fazer alguma coisa que a gente quisesse fazer em casal. E que é assim, a Júlia já é grandinha, mas ela precisa de atenção, ela é minha filha também. Apesar dela entender muitas coisas, ela também é minha filha, poxa, e eu tenho que dar atenção pra ela. O Pablo é menor, né, um menorzinho, mas ele, apesar de ter uma concepção também de que não pode, de que às vezes não dá, eu preciso ter uma noção do que é melhor pra eles. Então, eu precisava entender se essa pessoa que estivesse do meu lado iria entender tudo isso, todo esse processo, toda essa caminhada, iria entender que muitas vezes eu teria que abrir mão da gente, não abrir mão, assim, mas teria que esperar, porque muitas vezes, exemplo, a gente cuida das crianças, eu cuido das crianças o dia inteiro. A gente quer ficar um pouco junto, né? Aí a gente tem que esperar a noite pra conseguir ter uma conversa agradável, de adulto, né? Conversa de adulto, conseguir ver um filme junto, com mais calma, ou beber algum vinho junto, sei lá, alguma coisa do tipo que a gente queira fazer juntos. Então a gente tem que esperar à noite quando as crianças dormem. Então assim, eu ficava preocupada com isso, se eu teria, né, uma pessoa que realmente levasse isso a sério, que não fosse brincadeira e que não desistisse no meio do caminho. Porque é muito fácil você ficar com a pessoa, né, oba-oba no início, e depois a pessoa vai lá e... Opa, não quero mais, não dá mais certo, eu vi que não é o melhor pra mim, né? Brincar com o sentimento das pessoas é muito fácil. Então, eu já passei por isso. Então, eu prezei muito, né? Eu falei, não, eu tenho que pensar muito a pessoa que eu coloco na minha vida pra ver se é o certo, né? Se bem que a gente não conhece ninguém, né? Mas, mesmo assim, as pessoas, elas dão indícios, as pessoas, elas acabam demonstrando um pouquinho, né? Seu namorado aceitou à primeira vista... Quando soube que você tinha filhos? Tem outra pergunta junto, tá? Ele teve alguma dúvida? Se teve, qual? Você aceitou à primeira vista quando
Quando você soube que tinha filhos? Normal. Normal? Você não ficou meio com receio? Não, senão não tinha nem Ficaram. vindo a segunda Não, vez. que a vida? Não tinha vindo a próxima vez. Ah, entendi. Não, então ele tá respondido. Vou responder por ele. Eu ia responder por você, sabia? Sério? É, porque eu falo mais aqui do que você. Eu sou tipo Liminha. Sou Liminha do canal. Meu Deus. Faço trabalho duro. Ah, é. Eu que edito. Eu que tô editando agora esses vídeos. Eu que tô editando. Então, você teve alguma dúvida dentro do nosso relacionamento por eu ter filhos? Não, normal. Não. Você que tinha mais dúvida. Lógico, né? Tinha medo. Próxima pergunta, apesar do Christian não responder direito, mas vamos lá. Eu respondi direito. Você que... É porque você fala mais. Fala demais. Você gosta de falar. Às vezes você me breca, dá umas brecadas, aí você entra no meio e começa a falar, tá bom? Tá. Tá. Ah, é muito fofinho. Você tem que arrumar minha sobrancelha. Não muda de assunto, a gente tá falando outra coisa. Tá. Próxima pergunta. Meu olho tá caindo. Seu olho? Ai. Gente, ele parece uma criança, ele não deixa fazer as perguntas, cara. Vai, fala. Obrigado. Próxima pergunta. Ele envolve seus filhos no plano de vocês? Vou? Tô pensando aqui os planos que a gente tem. Ele envolve. Ah, tá. Ah, tá. Sou sincera, Uai. Ele envolve. Tem que falar. Se não envolvesse, você não... Sim. Lá, ele lá. Se eu não envolvesse, você nem estaria comigo. Não mesmo, porque eu fui muito clara pro Christian. Eu sentei e conversei com ele muito sério, né? Falei, olha, é o seguinte, a situação é a seguinte, tenho 2 filhos, certo? E se você quiser ficar comigo, você vai ter que respeitar os meus filhos, porque se não gosta dos meus filhos, não gosta de mim. Foi assim mesmo que eu falei, né? Fui muito direta no assunto. Realmente. Bateu. Ai, que mentiroso. Falando sério, eu fui muito direta. Eu falei, olha, eu tenho 2 muito difícil filhos. pra mim. Tá. Tenho 2 filhos. Se eu tenho essa linha de raciocínio, se você não gosta dos meus filhos, você não gosta de mim, isso não é só pra você, mas pra qualquer pessoa que queira se envolver comigo e que eu queira me envolver também. E o Paulo tá passando agora. Vai lá, filho, vai pegar água? Então pega água. E é isso, eu fui muito sincera com ele, eu sentei e conversei, falei, olha, o Pablo é desse jeito, a Júlia é desse jeito, a Júlia é mais quietinha na dela, o Pablo já é mais, tipo, explosivo, tudo é festa pra ele. E é assim, quando você tem filho, você tem que gravar, tipo, aos poucos, né? E é isso, eu fui muito sincera com ele, eu falei, olha, já tive relacionamentos que me deixaram um pouco com receio de me relacionar de novo. E quer, é isso. Se não quer, tchau. Ah, é assim. Foi assim, não foi assim? Foi. Foi assim. Foi? Sério? Foi. Fecha a porta, filho. Não foi assim, não? Foi. Então pronto, Foi assim, e ele super aceitou. Ele falou assim, não precisa ficar com medo. Eu realmente respeito seus filhos. Por mais que você não me entenda agora, aos pouquinhos você vai percebendo com as atitudes, blá blá, 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 blá. Foi isso. Não é verdade? Sim. Eu tô respondendo até o que ele respondeu, ele não consegue responder. Eu respondi. Você que Amor, gosta de falar. vamos fazer um exercício vocacional? Vocacional? É o que isso aí? Você quer saber o que eu quero trabalhar? Não, isso aí eu já sei já. Ah, ele não fala, mas ele é inteligente, pelo menos. Os pais das crianças sentem ciúmes do seu namorado com seus filhos? Bom, como são pais diferentes, eu vou falar do primeiro caso. Eu vou falar filhos, independente se seja menino ou menino, tá? O primeiro caso, o pai de um dos meus filhos, ele não tem muito convívio com este meu filho, né? Ele não participa da vida, né, ativa do meu filho, então eu não sei a opinião, mas acredito que não tenha ciúmes por não participar, por não ter convívio, não tem convívio, essa é a realidade. Então ele não sei a opinião, acredito que não, mas por que acredito que não? Porque já tem a família dele, já é casado, né, tem uma estrutura aí na vida dele. O pai do meu outro filho, ele no início, ele sentiu um pouco de ciúme sim, mas acredito que não seja ciúmes por ter uma pessoa ali, né, com o filho dele. Não só isso, mas ele é um pouco apegado com o filho dele, então ele
tem uma preocupação, da mesma forma que eu também tive essa preocupação quando ele começou a namorar, né? Hoje em dia ele namora, tem a vida dele, né? Então eu tive essa preocupação de saber se a pessoa ia cuidar bem do meu filho, se a pessoa gosta do meu filho da mesma forma que ele sentou pra conversar comigo e saber também sobre, né? Isso rolou isso, né? De preocupação mesmo. E de ciúme de entender que, caramba, meu filho, o cara vai estar participando da vida do meu filho. Isso é óbvio, porque eu escolhi a pessoa pra ficar comigo e eu não escolhi simplesmente uma pessoa pra ficar temporariamente comigo. Óbvio que a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente não quer andar por este lado, né? A gente tá andando pra caminhos certos, né? Então, eu escolhi uma pessoa pra passar a vida comigo e automaticamente vai passar a vida com o meu filho também, com os meus filhos também, né? Vai vivenciar de momentos bons, momentos ruins com os meus filhos e comigo. Então, óbvio que sente aquela, caramba, eu não vou estar 100%, mas é pai, sempre vai ser pai. E hoje em dia entende, tem uma concepção melhor sobre isso. Hoje em dia consegue separar as coisas, de falar assim, poxa, você merece ser feliz, o que importa pra mim é que o cara cuide bem do meu filho, né, dos meus filhos, eu coloco a Júlia também, por mais que o outro não chegou pra sentar pra falar comigo sobre, né, mas eu já englobo também. Mas o bom é que cuide do meu filho, o bom é que trata bem, que respeita, o importante é isso. É a mesma coisa que eu falei pra ele. Né, você merece toda a felicidade do mundo, né? Que bom que você achou uma pessoa que te faça bem, que te faça feliz. Então, no momento que este meu filho fica com o pai dele, o importante é esta pessoa cuidar muito bem, né? Que é a mulher dele, cuidar muito bem, respeitar, né? Gostar do meu filho. Isso que importa pra gente. Então, não teve esse lance de ciúmes. Teve no início, assim, mas foi uma preocupação mesmo de pai e de mãe. Não falar assim, eu não quero ninguém do seu lado porque eu sei que vai participar da vida do meu filho ou dos meus filhos, ou enfim, né, vai participar da vida do meu filho, não quero. Não teve isso, teve uma maturidade de entender que eu sou mulher, apesar de ser mãe, antes de ser mãe eu sou mulher e as escolhas cabem a mim entender se eu quero ter alguém na minha vida ou não. E eu que tenho que escolher uma pessoa certa, que vá respeitar os meus filhos, da mesma forma que ele é homem, que ele tem que ter uma vida também ativa, que ele também tem que escolher uma pessoa para passar, né, a vida com ele, ou da forma que ele entender, que ele denominar, e que isso não é errado. Não tem nenhum erro nisso, né, de você querer ser feliz de novo. O erro tá nas pessoas de ter preconceito com isso, né? É isso aí. E é isso. E o importante é que a pessoa que está com o pai ou com a mãe respeite, cuide e goste, porque é o que a gente quer, né? Quando a gente é pai, que a gente é mãe, a gente quer que essa pessoa que está com a gente respeite os nossos filhos, goste realmente, porque a gente sabe que quando não gosta, quando é falsidade, é muito claro, né? Ou deixa como é que fala? Pontilhos, deixa... Resquícios. Resquícios. Eu não tô conseguindo falar, mano. Tá doendo. Deixa indícios, né, de que não gosta da criança e isso aí é visível. Quem é mãe, quem é pai acaba percebendo. Então é isso. Acredito que seja isso. Eu falei demais, mas o que o Christian veio aqui só pra ficar do meu lado, me dar um apoio moral. Liminha. Afinal, que não era né, não era isto o combinado. O combinado era ele falar também, mas eu entendo que ele vai se soltando aos poucos nos vídeos. Né, amor? Uhum. E é isso. E o vídeo foi esse. E finaliza o vídeo, vida. Tchau. Não é tchau. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado das perguntinhas que me fizeram. E quem fez essa perguntinha sabe, que tá assistindo, que vai assistir. Espero que assista. E espero que vocês tenham gostado das respostas. Eu tentei ser claro possível, mas meio que balancei um pouquinho, porque eu não tô conseguindo falar muito. Eu ainda tô me esforçando pra falar porque tá doendo muito essa afta. Quando eu falo, começa a arder, enfim, aí eu acabo perdendo a meada do que eu tava falando, esquecendo do que eu tava falando e não flui. Até que fluiu, assim, foi, né? Que eu consegui falar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo.